Tudo bem, gente? Tranquilo? Hoje nós temos aqui o PET Volume 3, é o Plano de Estudo Tutorado do terceiro ano do ensino médio, e vamos finalizar ele com a semana número 6, que tem como eixo temático funções elementares e modelagem. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva, deixa o like aí no vídeo e, se possível, é claro, compartilhe ele com seus colegas. Então, o tema dessa semana, equações trigonométricas. Questão número 1. Seja x um ângulo do primeiro quadrante, ou seja, 0 menor que x menor que 90, sabe-se que seno de x é igual a 0,2021 e deseja-se determinar o valor da tangente de x. Letra A, primeira solução. Calcule o cosseno de x e depois calcule a tangente, realizando seno sobre cosseno. Então, vamos efetuar aqui a letra A primeiro. Então, nós vamos calcular, num primeiro momento, o cosseno de x. Como que a gente calcula o cosseno de x? É a raiz quadrada de 1 menos o seno ao quadrado de x. Só que o seno de x a gente conhece, está aqui. Seno de x é igual a 0,2021. Então, o cosseno de x vai ser igual a 1 menos, tira o seno de x, coloca 0,2021. Não pode esquecer que está elevado ao quadrado. Tudo isso dentro de uma raiz. E aí eu vou ter que calcular primeiro essa potência. Então, vai ficar a raiz quadrada de 1 menos 0,2021 vezes 0,2021. Então, com uma calculadora, eu vou fazer 0,2021 vezes 0,2021. E o número vai dar várias casas decimais. Eu vou pegar sempre 4 casas decimais que eu vou seguir o nosso exemplo, beleza? Exemplo não, né? A informação que veio. Aquela potência, ela deu isso aqui, ó, 0,0408 444 1. É o que coube na minha calculadora, tá? Eu vou pegar 4 casas. Então, 1, 2, 3, 4. Eu vou pegar esse número. Eu vou descartar aqui um 4. Como o 4 é menor que 5, eu vou manter o que está do lado esquerdo. Então, essa potência ela deu 0,4... 4 não, né? Então, um zero antes. 0,0408. E agora, o cosseno de x, então, vai ser igual a raiz quadrada de 1 menos esse número. Então, 1 menos 0,0408. Isso vai dar 0,9. Deixa eu olhar aqui na calculadora. 592. 592. Beleza? E agora eu vou ter que extrair a raiz quadrada desse cara. Então, a raiz quadrada desse número vai dar quanto? Aí eu preciso de uma calculadora científica. Eu estou fazendo aqui no celular. Vou precisar virar a tela dele. Deixa eu achar essa opção aqui. Tá difícil. Prontinho, virei a tela. Então, vamos calcular a raiz quadrada desse cara. 0,9592 raiz quadrada. Prontinho. Então, vamos calcular a raiz quadrada de 0,9592. Isso vai dar quanto? Então, isso vai ser igual... Então, vamos colocar aqui, cosseno de x vai ser igual. Bom, deu várias casas decimais. Como eu falei, eu vou ficar sempre com 4 casas decimais. Então, na minha calculadora deu isso aqui, ó, 0,97, 93, 87... E por aí vai, 56, deu mais casas decimais ainda, porque eu virei o celular, então coube mais números. Como eu falei, eu vou pegar sempre 4 casas. Então tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Eu vou pegar esse número. E aí eu vou descartar um 8. Como o 8 é maior que 5,
eu vou acrescentar 1 na casa ao lado. Então, aqui vai ficar 94, tá? Então, aqui vai ser 0,9794. Beleza? Então, esse é o cosseno de x. E agora eu consigo finalizar o exercício calculando a tangente de x. Porque ele fala que a tangente de x é o seno dividido pelo cosseno. Então, a tangente de x vai ser igual. O seno está aqui em cima, 0,2021, dividido pelo cosseno que está aqui embaixo, 0,9794. Então, a tangente de x vai ser igual. Então, com o uso da calculadora novamente, 0,2021 dividido por 0,9794. Então, 0,2021 dividido por 0,9794, isso vai ser igual a 0,20635. Deu isso aqui, ó. 0,20635. A gente vai pegar 4 casas decimais, a gente vai pegar esse número e vamos eliminar o 5. Como o 5 é igual a 5, né? Quando é maior que 5, a gente acrescenta um no vizinho. Quando é menor, a gente não acrescenta. E quando é 5, a gente acrescenta. Então, aqui vai ser 64. Então, 0,20, 64. Então, está aí o valor da tangente de x. 0,20, 64. E agora a gente vai fazer a letra B. A letra B é uma segunda solução. Pede para calcular x usando arco seno 0,2021 e depois calcular a tangente de x. Então, a gente vai utilizar aqui a calculadora científica. Então, vamos lá. Prontinho. Está aqui a nossa calculadora. Então, eu vou digitar aqui, 0,2021, trigonometria, segunda função, e vou apertar a teclinha do seno a menos 1, que é o arco seno. Tá bom? Isso vai dar esse número, 11, e muitas casas decimais. O combinado é pegar 4 casas decimais, então eu vou ter que descartar esse 8. Então aqui eu vou arredondar para 8. Então vai ficar 11,6598. Registrando aqui então, o x foi igual a 11,6598 graus. E agora a gente vai calcular a tangente desse ângulo. Então, com a calculadora novamente, vamos calcular a tangente desse ângulo. Novamente a calculadora, eu vou digitar aqui o meu ângulo agora, 11,6598, e vamos calcular finalmente a tangente. Está aqui, 0,20635. Esse 5, como eu vou eliminar, eu vou acrescentar 1 na casa do lado. Então, eu vou deixar 0,264. Registrando, então, a tangente desse ângulo deu 0,2064, ou seja, o mesmo valor que anteriormente. Beleza? Então, essa foi a questão número 1. Dando sequência, nós temos aqui a questão número 2. Quando uma função é inversa da outra, significa que uma anula o efeito da outra. Exemplo, elevar um número ao cubo e depois tirar a raiz cúbica do resultado. Explique por que seno, arco seno de x é sempre igual a x, mas arco seno, seno x, nem sempre é igual a x. Então, vou tentar explicar aqui para vocês. Vamos pensar aqui no primeiro. O primeiro nós temos seno, arco, seno x. Beleza? Em outras palavras, qual é o seno do arco que tem o seno x? Confuso, né? Vamos tentar reescrever? Vamos trocar o seguinte, vamos pensar que isso aqui seja y. Então, a gente quer calcular o valor disso, né? A gente quer calcular seno, arco, seno x. Só que eu não sei quanto dá, então eu vou trocar isso aqui por y. Então, no final, eu quero calcular o seno de y. Beleza? E aí eu tenho aqui um detalhe. Y é arco seno x. Então,
arco seno x é igual a y. Que arco tem o seno igual a x? Que arco tem o seno igual a x? Esse arco é o y, que a gente não conhece. Então, que arco tem o seno igual a x? Eu posso escrever assim. Seno de que arco é igual a x? Então, arco seno x igual a y é a mesma coisa. Seno de y igual a x. E aqui o que eu quero calcular? O seno de y. E o seno de y vai ser sempre igual a x. Então, aquela informação, ok, deu certo, né? Seno, arco seno x é sempre igual a x. Verdade. Agora, quer mostrar que isso aqui nem sempre vai acontecer. Olha só, arco seno seno x nem sempre é igual a x. Vamos tentar mostrar isso? Então, colocar assim agora, olha só. Arco seno x. Que arco tem o seno igual ao seno de x? Bom, esse arco eu não conheço. Eu posso fazer igual eu fiz aqui embaixo, olha só. Esse arco eu não conheço. Então, eu posso muito bem chamar ele, por exemplo, de y. Que arco tem o seno igual a seno de x? Então, que arco tem o seno igual a seno de x, a gente pode colocar assim. O seno de que arco é igual ao seno de x. Bom, parece aqui muito óbvio para a gente, né? Parece que para essa igualdade ser verdadeira, eu preciso que o y seja igual a x. E a resposta contradiz essa, né? Porque fala que nem sempre vai ser igual a x. Ou seja, será que existe outro valor para esse y, a não ser o x? Para essa igualdade ser verdadeira, eu preciso que o y seja igual a x. Então, a resposta seria o x, né? Lembrando aqui, ó, que esse resultado é y. E o y é igual a x, está aqui. No primeiro momento parece que é verdade, mas aqui fala que nem sempre é igual a x. Por que que nem sempre vai ser igual a x? Olha só, quando eu coloco seno de y igual a seno de x, isso aqui é verdade se acontecer isso, né? Por exemplo, seno de 30 é óbvio, é igual ao seno de 30. Mas poderia acontecer isso, olha só que bacana. Seno de 150 também é igual ao seno de 30. Então, os arcos, eles podem ser igual, mas nem sempre. Eles também poderiam ser diferentes. Beleza? Então, está explicando o porquê. Seria essa a ideia. Aqui no caso, na segunda sentença, né? O resultado, sim, pode ser igual a x ou não. Ele poderia ser um outro valor que vai ter o mesmo seno que o arco x. Tranquilo? Então, dando sequência na nossa correção, questão número 3. Seja x um ângulo do primeiro quadrante, ou seja, 0 menor que x menor que 90, resolva a seguinte equação trigonométrica. Então, está aqui a nossa equação. Então, vou copiar ela aqui, ó. 2 cosseno ao quadrado de x mais 11 cosseno de x menos 6 igual a 0. Qual que vai ser a jogada aqui? E ele até dá a dica. A jogada é, eu tenho expressões repetidas, cosseno de x e cosseno de x. Então, eu vou tirar o cosseno de x e vou colocar um y no lugar. E a minha equação vai ficar assim, ó, 2 vezes, no lugar do cosseno, y ao quadrado, mais 11 vezes, no lugar do cosseno, y menos 6 igual a 0. E agora eu tenho uma equação de segundo grau. Eu vou resolver fazendo delta. Então, eu tenho b ao quadrado menos 4ac. O b é 11. Então, 11 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é menos 6. Então, nós vamos ter aqui o seguinte. 11 ao quadrado, 11 vezes 11, 121. Menos vezes menos, mais. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 6, 48. Então, o delta aqui vai dar 169. E aí a gente vai para a forma do x, que não vai ser forma do x, vai ser forma do y, porque a variável é y. Então, menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Então, menos da fórmula, o b é 11, então vai ficar menos 11, mais ou menos a raiz quadrada de 169, que é 13, dividido por 2 vezes a, 2 vezes 2, que vai dar 4. Então, y'
13 menos 11, 2. Dividido por 4 vai dar meio. Y, duas linhas. Menos 13 com menos 11 dá menos 24. Dividido por 4 vai dar menos 6. Então, a gente encontrou aqui dois valores para y. Só que a gente não quer y, a gente quer x. Então, a gente vai voltar aqui. A gente sabe que o cosseno de x é igual a y. Então, o cosseno de x é igual a meio, ou o cosseno de x é igual a menos 6. E aí eu estou no primeiro quadrante, né? No primeiro quadrante, qual é o ângulo que tem o cosseno igual a meio? Que ângulo tem o cosseno igual a meio? No primeiro quadrante é o 60 graus. O cosseno de 60 é meio, então achei aqui um valor para x. E do lado de cá, que ângulo tem o cosseno igual a menos 6? Nenhum. Na realidade, isso aqui não existe. Por que não existe? Porque o menor valor para o cosseno é menos 1 e o maior é 1. O cosseno ele varia de menos 1 a 1, então ele nunca vai ser menos 6. Então a resposta aqui fica sendo apenas os 60 graus. Beleza? E para finalizar o PET volume 3, pede para resolver essa equação. Então eu tenho aqui o seguinte, seno ao quadrado menos 4 igual a 0. Até poderia entrar com y no lugar do seno, mas aqui eu acho que dá para fazer direto, tá simples. Seno ao quadrado é igual a 4. No caso, seno de x, né? Deixa eu arrumar aqui. Então, seno ao quadrado de x menos 4 é igual a 0. Então, seno ao quadrado de x é igual a 4. Potência, troca de membro, troca de sinal. Troca de operação, né? Vai virar raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 4, lembrando que pode ser positivo ou negativo. Então, o seno de x vai ser igual a mais ou menos, raiz quadrada de 4, 2. Então, o seno de x pode ser igual a 2, ou o seno de x pode ser igual a menos 2. E aí eu acabei de falar para vocês o seguinte, o seno, o maior valor que existe para ele é 1. Então, ele nunca vai ser 2. Isso aqui não existe. E o menor valor para o seno é menos 1. Ele nunca vai ser menos 2. Então, isso aqui também não existe. Então, não tem valor para x. Então, a solução fica sendo vazia. A alternativa a letra E. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. E até a próxima. Um grande abraço.